Pronto. Ok. Tá, então vamos lá, pessoal, retomar a nossa oficina, falando sobre os cuidados nutricionais na gestação e também na lactação. Eu dividi, tá? Então vou começar falando sobre os cuidados que a gente tem que ter durante a gravidez e depois a gente finaliza, né, com os cuidados na lactação. Bom, então a gestação é um período constituído aí por cerca de 40 semanas. Ele é bem heterogêneo, tanto nos aspectos fisiológicos quanto metabólicos e nutricionais, e ele é marcado, né, por uma grande multiplicação celular, tanto multiplicação quanto diferenciação celular. Então, ela é dividida de forma didática em 3 trimestres, né? No primeiro trimestre, a gente tem marcadamente a hiperplasia, né? Então, um período de diferenciação celular. A velocidade com que isso acontece é mais lento, e aí, ao final, o feto pesa aí cerca de 300 gramas. Já no segundo trimestre, isso se acelera, né? Então, a multiplicação das células acontece de maneira mais rápida, e além da hiperplasia, eu também tenho hipertrofia. Então, a gente tem aqui diferenciação e multiplicação celular. Ao final, o feto pesa aí cerca de 1 quilo. E aí, no último trimestre, é que a gente tem um maior ganho de peso, né? Tanto que a gente tem aí a aceleração nesse ganho de peso, a velocidade de hipertrofia ela é muito elevada, fazendo com que, ao final, o feto, né, alcance cerca de 3 quilos, né? Uma parte média aí. Bom, e aí o que acontece? O que os estudos têm mostrado é que quanto que esse bebê vai ganhar de peso, né, ao longo de toda a gestação, o risco que esse bebê tem de desenvolver determinadas doenças na vida adulta, é impactado diretamente pela nutrição materna e pelo ambiente que ele encontra desde a gestação. Então, o ambiente fetal encontrado, né, pela placenta, a nutrição da mãe, alguns fatores genéticos e emocionais, o estilo de vida que essa mãe leva, vai determinar o crescimento do feto, seja ele para normalidade ou não. E aí, a partir, né, dessa influência, há alguns anos foi instituído o conceito de programação materno-fetal. Então, esse conceito, ele diz o quê? Que o processo de adaptação pelo qual a nutrição e outros fatores ambientais alteram o desenvolvimento fetal no útero, induzindo, assim, mudanças no metabolismo e na suscetibilidade a doenças crônicas na idade adulta. Então, algumas décadas atrás, foi observado que os bebês que nasciam com baixo peso, na vida adulta, eles tinham uma maior ocorrência de doenças cardiovasculares. Então, a partir daí, começaram as pesquisas, né, a investigar qual a relação que tinha entre esse ganho de peso durante a gestação, ou peso ao nascer, com a ocorrência de doenças na vida adulta. Por que pessoas que nasciam com baixo peso, quando estavam mais velhos, tinham uma maior chance, né, de desenvolver essas patologias? E aí surgiu essa linha de pesquisa, né, da programação materno-fetal, né, que visa justamente estudar isso, como que as mudanças ambientais durante a gestação, né, incluindo a nutrição, influencia na suscetibilidade a doenças crônicas na vida adulta. Bom, a gente já sabe hoje em dia, né, então, que esse processo de programação materno-fetal é influenciado por vários fatores, entre eles a genética. Então, a genética da mãe, a genética do pai, o quanto que desses genes vai ser transmitido, né, para os filhos, vai influenciar na manifestação de doenças na vida adulta, mas também fatores ambientais. Então, a dieta dessa mãe, o uso de bebida alcoólica, o uso de cigarro, o sedentarismo, o excesso de peso, todos eles são fatores que vão impactar no desenvolvimento fisiológico e metabólico do bebê. Então, na verdade, o peso, ele é apenas um desfecho clínico, que está correlacionado com outros fatores, né? Mas pode ser que esse bebê tenha um peso adequado e, mesmo assim, tenha maior propensão para desenvolver doenças cardiometabólicas no período pós-natal. Então, geralmente, o que a gente tem visto é que um ambiente, né, os insultos uterinos estão relacionados com aumento do risco para obesidade na infância, aumento do risco para diabetes, né, com desbiose intestinal, aumento de alergias. Então, a gente vai falar agora no início um pouquinho sobre esses fatores, né, e como que eles influenciam nas patologias da vida adulta. Bom, então, durante esse período
da gravidez, a mulher ela vai ser submetida a fatores ambientais positivos e negativos, né? Então, a gente tem como fatores negativos, como eu falei para vocês, cigarro, uso de drogas, bebidas açucaradas, álcool, né? O excesso de café prejudicial, muita gordura saturada, gordura trans, a obesidade, o sedentarismo, todos eles são fatores ambientais negativos que podem levar a alterações epigenéticas, né, que perdurem durante toda a vida. Por outro lado, muitos desses fatores ambientais, eles podem ser modificados, tá? E aí, dentro desses fatores, a gente tem a dieta como um dos fatores determinantes e que podem ser manipulados para poder reduzir o risco para doenças crônicas na vida adulta. Então, a ingestão adequada de nutrientes como cálcio e ferro, o aumento do consumo de compostos bioativos, o aumento do consumo de ômega 3, a ingestão de carboidratos complexos, né? Tudo isso é tido como um fator dietético positivo, né? Que favorece o ganho de peso adequado durante a gestação, que está relacionado, então, com melhor prognóstico, né? Tanto na vida perinatal como na vida pós-natal. Bom, e aí como é que a exposição intrauterina, né? Ela pode modificar a fisiologia do feto, né? Os estudos mostram que os insultos que esse bebê é submetido lá na vida intrauterina pode levar a alterações na estrutura de órgãos, como pâncreas, fígado, músculo, cérebro e até mesmo tecido adiposo. Então, pode ocorrer alteração na vascularização desses tecidos, bem como na inervação. Essas células podem ter aumento ou redução do seu número, o que pode alterar, assim, a sua funcionalidade, tá? Esses insultos intrauterinos podem ainda acelerar o envelhecimento celular, aumentando o estresse oxidativo, aumentando a inflamação e causando desregulação na produção de hormônios, bem como pode alterar também a expressão de genes, né, e modificações epigenéticas. É importante a gente lembrar que a programação fetal em si, ela começa, na verdade, muito antes, lá na concepção. Por quê? Porque durante a produção dos gametas masculinos e femininos, a gente já tem que certas marcas epigenéticas lá no DNA das células germinativas, eles já podem ser definidos. E uma vez definidos, eles serão levados, né, para a vida do bebê. Agora, por outro lado, se a gente pensar na programação a partir da gestação e no período pós-natal, o que a gente tem é que esse período de desenvolvimento, desde a concepção até essa primeira infância, né, geralmente até os 2 primeiros anos de vida, é um momento em que a gente tem uma expressão epigenética do DNA de forma muito mais ativa, acelerada. E aí, as alterações que acontecem na expressão gênica nessa fase da vida, ela pode ter efeitos duradouros, tá? E aí, como eu falei para vocês, dentro desses fatores, a nutrição é um dos fatores ambientais mais importantes, capazes de alterar, por exemplo, a expressão dos genes, né? E influenciar, assim, na manifestação de doenças. Bom, o estudo dessa programação materno-fetal, ela começou mais ou menos lá na década de 80, né? Foi observado, como eu falei para vocês, que havia uma elevada mortalidade por doenças cardiovasculares nos bebês que tinham baixo peso ao nascer. E foi a partir daí que foi proposta essa hipótese de Barker, que é denominada de fenótipo econômico. O que essa hipótese diz? Que a exposição à nutrição inadequada durante a gravidez e a infância predispõe a prole a desenvolver diabetes mellitus tipo 2 na vida adulta, né? Ele tem um maior risco. E essa teoria, ela propõe o quê? Que a desnutrição, independente da causa, ela limita o crescimento do feto, priorizando o fluxo sanguíneo para o cérebro, diminuindo assim o fluxo para músculos, para fígado, para pâncreas, para os rins. Então, o bebê, ele está numa situação de escassez, e aí ele precisa sobreviver. Então, para poder aumentar a chance de sobrevivência, isso gera modificações fisiológicas e bioquímicas. Entre elas, a gente tem o quê? A alteração do fluxo sanguíneo. Eu vou priorizar o que é mais importante, que é o cérebro, tá? E aí isso faz com que a gente danifique as estruturas de outros órgãos, como o fígado e pâncreas. E, além disso, né, a secreção e a sensibilidade aos hormônios que promovem o crescimento fetal, como a insulina, ou fatores semelhantes à insulina, são reduzidos.
Tudo isso visa o quê? Maximizar a sobrevivência. O problema é que muitas dessas modificações fisiológicas e bioquímicas que foram impostas, né, que foram desenvolvidas durante a gestação, elas permanecem na vida adulta. E é isso que estaria relacionado, então, com o aumento do risco para doenças. Bom, em relação ao ganho de peso, né, o que os trabalhos têm mostrado? Que o baixo ganho de peso na gestação, então, ele está relacionado com baixo peso ao nascer, né, a gente tem recém-nascidos com menor peso, mas, apesar do menor peso, eles têm um maior percentual de gordura corporal. E na vida adulta, eles têm um risco aumentado para doenças crônicas não transmissíveis, por todas essas alterações fisiológicas e bioquímicas que eu falei para vocês. Bom, esse baixo ganho de peso na gestação, ele está associado ainda o quê? À redução da massa muscular. Então, geralmente, a gente vai ter bebês com mais gordura, né, e menos músculo, com alteração na quantidade de células beta-pancreáticas. Então, ele tem menos células beta, fazendo com que a gente tenha uma secreção prejudicada da insulina, o que pode predispor ao diabetes. Menor sensibilidade à insulina e também menor número de néfrons, o que pode alterar a função renal e também o controle da pressão arterial. Bom, esse trabalho aqui, ele traz alguns insights, né, sobre os insultos originados na vida uterina e a resistência à insulina e a disfunção vascular. Então, o que os estudos têm mostrado, né? Que o feto, ele se adapta à desnutrição, como eu falei para vocês. E essas adaptações estão relacionadas com modificações na funcionalidade do músculo esquelético. Então, lá no músculo, é reduzida, né, a sinalização da insulina, ocorre uma diminuição das fibras oxidativas, uma diminuição da função mitocondrial, uma diminuição na oxidação dos ácidos graxos, e ocorre também alteração vascular. Então, a gente tem uma queda na biodisponibilidade de óxido nítrico, a gente tem um aumento da inflamação, um aumento da proliferação, né, dessas células espumosas. E aí, em conjunto, isso está associado com resistência à insulina, com disfunção endotelial. O que, a longo prazo, aumenta o risco para quê? Para hipertensão, para obesidade, consequentemente, para síndrome metabólica. Então, esses insultos aqui, essas modificações, elas acontecem lá na gestação. E aí o bebê carrega, né, por toda a vida. Bom, quais seriam, então, essas adaptações do feto à desnutrição, né? A gente tem alteração da produção hormonal, ou alteração na sensibilidade dos tecidos a hormônios, como, por exemplo, a insulina. Então, os tecidos, eles não respondem bem à ação da insulina. O feto pode ainda alterar seu metabolismo, por exemplo, alterando a oxidação da glicose, né? Priorizando a oxidação de aminoácidos. Pode redistribuir o fluxo sanguíneo para os principais órgãos, como o cérebro, em detrimento de órgãos como o pâncreas. E pode ainda, né, ao contrário das adaptações fisiológicas que ocorrem no adulto, as do feto, elas podem levar a mudanças permanentes na estrutura e na função do corpo. Então, toda vez que a gente está falando aqui, a gente está falando de risco aumentado, né? Não é sentença. Então, esses insultos intrauterinos, eles aumentam o risco, né, da gente ter doenças crônicas e complicações na vida pós-natal, mas isso não quer dizer que elas necessariamente vão ocorrer. Porque mesmo no período pós-natal, né, e durante a vida, a gente tem que a dieta, o nosso estilo de vida, os fatores ambientais, eles são capazes de silenciar genes, por exemplo, né, de alterar determinados fenótipos. Bom, então em relação, a gente falou agora do baixo peso, né, do baixo ganho de peso da mãe. Se por um lado, né, ganhar pouco peso ao longo da gestação é ruim, o excesso de peso também é prejudicial, né? Então, a obesidade materna, seja ela prévia, antes da concepção, ou seja ela adquirida durante o ganho de peso excessivo da gestação, também está relacionado com o aumento de quê? De citocinas pró-inflamatórias, a gente viu um pouco disso lá, né, de manhã, mostrando o quanto que a obesidade aumenta a inflamação, aumento da resistência à insulina, isso altera a hemodinâmica da placenta. Então, isso pode levar a um estoque deficitário de lipídios na placenta, a infarto da placenta, a hipóxia, e aí se eu comprometo a funcionalidade da placenta, eu estou comprometendo a sobrevivência do feto, né? Está relacionado com modificações epigenéticas, né?
que vão influenciar na vida adulta, disfunção endotelial, hipertensão, aumento da fibrose do miocárdio, né, hipertrofia ventricular. Então, vejam que muitas das alterações que a gente vê lá no baixo peso, elas também acontecem aqui com o excesso de peso. Então, o que a gente precisa é garantir um ganho de peso adequado. Não existe dieta para emagrecer durante a gestação. Então, hoje em dia, com as redes sociais, a gente vê muitos absurdos, né? Volta e meia eu vejo, mas a minha irmã emagreceu durante a gestação, porque a blogueira X disse que é importante emagrecer durante a gravidez e que dá para emagrecer. E, na verdade, o que a gente faz aqui, se a paciente já tem excesso de peso, a gente programa um ganho de peso menor, mas ela vai ganhar peso. Não existe, né, dieta de emagrecimento durante gravidez. Ganhar peso é inevitável, é necessário. Bom, esse trabalho aqui, ele mostra o impacto da obesidade materna sobre o neurodesenvolvimento infantil. Então, já há várias evidências clínicas e experimentais, né, que sugerem que a obesidade materna faz com que os bebês tenham um aumento do risco para doenças neuropsicológicas, né, que tem um comprometimento no neurodesenvolvimento. Isso está relacionado ao quê? Estresse oxidativo, inflamação, lipotoxicidade, alteração da função placentária, desbiose intestinal, né? O desenvolvimento do cérebro do bebê já acontece lá na gravidez e vai até os 2 anos de vida. Então, esses insultos ultrauterinos, eles podem prejudicar a síntese das células neuronais, piorar a sinalização da serotonina, piorar a ação da dopamina, e aí tudo isso em conjunto estaria relacionado com déficits, né, na neurocognição. Bom, além disso, a obesidade materna, né, junto com o diabetes, tem sido associado ao maior risco de desenvolvimento de doença arterial, de doença cardíaca congênita, tá? Então, a doença cardíaca congênita é uma malformação, né, anatômica, bem comum, que ocorre em bebês nascidos vivos e uma causa crescente de morbidade e mortalidade ao longo da vida, né? E aí existem estudos de base populacional descrevendo uma associação entre a ocorrência dessa doença cardíaca, né, congênita, e a ocorrência de obesidade e diabetes. Então, o diabetes mellitus, né, ele está relacionado o quê? Com dislipidemia, estresse oxidativo, disfunção endotelial, a hiperglicemia. Tudo isso pode ser transmitido para o feto via placenta. Ou pode acontecer ainda alterações genéticas, né, que são transmitidas no desenvolvimento do bebê, modificações epigenéticas, na verdade. Pode acontecer ainda alterações na placenta. Então, diferenças específicas na função placentária relacionadas à obesidade também podem contribuir para o aumento do risco, né, para a doença cardíaca congênita. Bom, esse trabalho aqui, ele mostra, então, a importância da inflamação, né? Então, na obesidade, a gente tem uma inflamação de baixo grau, e aí o quanto que essa inflamação crônica de baixo grau durante a gestação, ela está relacionada com a programação intrauterina e a ocorrência de doenças, tá? Então, a gente tem o quê? A obesidade levando à inflamação materna. Com a inflamação, eu tenho aumento da infiltração de macrófagos no tecido adiposo, aumento de resistência à insulina, disfunção endotelial, o que por si só já está associado com complicações na gravidez, né? Como diabetes gestacional e pré-eclâmpsia. Mas essa inflamação não fica restrita à mãe, né? Esses mediadores pró-inflamatórios podem migrar e levar a uma inflamação placentária. Isso pode comprometer o transporte de nutrientes, aumentar o estresse oxidativo, piorar a angiogênese da placenta. Então, eu coloco aí o feto em sofrimento, né, em risco. E aí, essa inflamação, então, que antes estava na mãe, passou para a placenta, e da placenta ela pode passar o quê? Para o bebê. Então, eu vou ter um feto com maior adipogênese no tecido adiposo, com maior expressão de citocinas. Há estudos que mostram que essa inflamação, ela altera o controle do apetite da prole. Então, eu tenho bebês programados para sentirem mais fome, né? E aí, isso aumenta a chance do ganho de peso. Com inflamação hepática, né, com piora no metabolismo da glicose, com piora na ação da insulina, fazendo com que esse feto tenha uma maior chance, né, de também ser obeso na vida adulta.
Bom, esse trabalho aqui, ele mostra que o aumento do ganho de peso na gestação, né, o excesso desse ganho de peso na gestação, especialmente no primeiro trimestre, está associado a um maior risco para sobrepeso e obesidade a partir de 2 anos. Nesse trabalho, foi encontrado que o ganho de peso excessivo nesse primeiro trimestre, né, nos primeiros 3 meses, que não é para acontecer, aumenta o risco em até 22%, né, de risco de sobrepeso e obesidade, para cada 200 gramas a mais por semana que essa mãe ganha. Então, nos 3 primeiros meses, ou a mulher não ganha peso, ou ela ganha ali cerca de 1,5 kg, né, 1,6 kg. E a cada 200 gramas a mais que ela ganha por semana, ao longo desse trimestre, eu tenho um aumento aí do risco em 22% da criança desenvolver sobrepeso e obesidade. Bom, além disso, esse trabalho aqui, ele foi feito com animais, mostrando a influência de uma alimentação high fat, né, rica em gordura, alterando o metabolismo da glicose no cérebro, tá? Então, o que é que esse trabalho mostra? Que a alimentação materna com alto teor de gordura é capaz de levar a uma superexposição do cérebro à glicose durante o desenvolvimento fetal. Isso durante a gravidez. Só que depois a gente tem uma alteração no metabolismo da glicose cerebral. E isso faz com que a prole, né, os babies, eles têm um maior risco de desenvolver doenças neurodegenerativas metabólicas. Então, a gente sabe que o cérebro, ele só gosta de energia, né? Ele até usa corpos cetônicos para funcionar, mas ele gosta mesmo de glicose. Então, esse excesso de gordura, principalmente gordura saturada, né, que é pró-inflamatória, está associada à alteração do metabolismo da glicose no cérebro, tá? Predispondo a doenças neurodegenerativas. Isso está associado também ao quê? A maior ganho de peso na gestação, menor sensibilidade à insulina e leptina, a uma inflexibilidade metabólica, ao aumento da adiposidade e inflamação na vida adulta, que é o prato cheio para desenvolver síndrome metabólica. Bom, é importante salientar que não só o ganho de peso na verdade, não só o excesso, né, de peso adquirido durante a gestação atua na programação fetal e prejudica, né, o desenvolvimento do feto. Mas a obesidade pré-gravídica, tanto da mãe quanto do pai, já é um fator de risco para a obesidade, para a resistência à insulina do bebê na vida adulta. Então, lembra do que eu falei, né? A programação, ela começa lá no período pré-concepção, né? Lá na síntese dos gametas masculinos e femininos, essa obesidade na mãe e no pai, né, com inflamação e estresse oxidativo, já pode levar a alterações epigenéticas que vão ser carregadas pelo bebê na vida pós-natal. Bom, além disso, além da nutrição, alguns estudos têm mostrado que distúrbios do sono e até mesmo o sedentarismo estão relacionados, né, à piora em relação à manifestação dessas doenças crônicas na vida adulta. Então, já foi demonstrado que mulheres que têm distúrbios do sono durante a gravidez, isso pode prejudicar tanto a sua vida, né, o prognóstico da mãe, mas do bebê, incluindo várias alterações hormonais, como aumento dos níveis de progesterona, isso faz com que a mulher tenha mais sonolência diurna, aumento de estrogênios, alterações na secreção de cortisol, alterações na prolactina, alterações nos níveis de hormônio de crescimento, e aí tudo isso pode impactar no crescimento, no desenvolvimento do feto, fazendo com que ele tenha alteração cognitiva, alteração no metabolismo lipídico e da glicose, né, aumentando o risco para doenças. Além disso, há evidências ainda, né, que a diminuição da atividade física também está relacionada com uma piora, né, nessa programação fetal. Então, alguns trabalhos feitos em animais, em que as ratinhas foram submetidas à desnutrição, principalmente desnutrição proteica, foi visto que a prole era mais sedentária, ela tinha uma tendência a ser mais preguiçosa para fazer atividade física. E aí foi sugerido, então, que estimular as mulheres, sempre que for possível, né, a fazer atividade física moderada é extremamente necessário para que a gente previna distúrbios metabólicos no bebê, né? E isso também pode ter uma correlação positiva com o neurodesenvolvimento e com a linguagem da prole. Então, mais uma vez, tratamento multidisciplinar. É dieta,
mas é também mudança de estilo de vida. É dormir bem, ter horários bem definidos, fazer gerenciamento de estresse, fazer atividade física. Bom, então assim, em relação à programação fetal, o que a gente sabe, então, é que frente a esses insultos durante a gestação, o organismo do bebê vai fazer ajustes fisiológicos e metabólicos, visando garantir a sua sobrevivência no ambiente pós-natal. E isso pode envolver, como eu falei para vocês, regulação anormal do apetite, alteração da termogênese, uma secreção defeituosa da insulina, uma tendência a ter hipertensão e hipertrigliceridemia, produção prejudicada de incretinas, uma biologia anormal do tecido adiposo, uma resistência à insulina no músculo, uma função hepática e renal alteradas, tá? Então, todas essas alterações que foram desenvolvidas lá no feto podem persistir até a vida adulta. Bom, esse trabalho aqui, ele relaciona as modificações que acontecem intraútero com a desbiose intestinal. Então, já há alguns trabalhos mostrando que o equilíbrio da microbiota intestinal durante a gestação é importante para o desenvolvimento da microbiota intestinal do bebê. A gente vai ver que existem duas teorias, mas a desbiose intestinal, a desbiose vaginal também estão relacionadas com pré-termo ou então com bebês que vão nascer com baixo peso. Então, mais uma vez aqui ratificando o quanto que é importante a gente cuidar da saúde intestinal dessas mães. Não só para garantir a saúde da mãe e do bebê, mas também para garantir o melhor desfecho clínico, né, durante a gestação. Bom, aqui a gente mostra para vocês nessa imagem alterações da microbiota cévico-vaginal e a sua relação com a saúde reprodutiva da mulher. Então, aqui à esquerda, né, a gente está mostrando a composição da microbiota da vagina, né, do ectocervix e do endocervix. Então, a gente tem uma dominância, né, em condições normais de lactobacilos, principalmente lactobacilos crispatus. E aí, isso está relacionado o quê? Com manutenção do pH mais ácido, né, que é importante, em torno de 4, mas também com baixa inflamação. E aí podem acontecer o quê? Desbiose. E aí ver como modifica essa microbiota. Então, modificações, né? A substituição de lactobacilos por bactérias anaeróbicas pode resultar em várias mudanças no microambiente vaginal, no microambiente cervical. Tudo isso está relacionado com o aumento da incidência de vaginose. E aí, quando eu tenho um aumento da vaginose bacteriana, eu tenho um aumento também do risco de parto prematuro. E há alguns estudos que mostram que essas bactérias que estão no trato reprodutivo da mulher podem passar para o bebê via placenta. Então, a gente tem aí isso influenciando nas bactérias que esse bebê vai carregar, né? Pelo menos nos primeiros meses de vida. Bom, então, o que a gente sabe hoje em dia é que a microbiota do bebê ela está em formação desde a gestação, tá? E ela vai estar influenciando aí na ocorrência de doenças no período pós-natal. Então, o que acontece? A mãe, ela tem sua própria microbiota, que vai ser influenciada por a exposição à dieta, à obesidade materna, se tinha ou não, uso de medicamentos, e isso vai influenciar na microbiota do bebê. Uma vez que esse bebê nasce, se ele vai ser amamentado ou não, né? Se ele vai usar fórmulas, se o parto vai ser normal ou se o parto vai ser cesárea, isso também vai contribuir, vai refletir na microbiota do bebê. Então, por exemplo, se o bebê nasce de parto normal, ele vai ter uma microbiota mais parecida com a da vagina da mãe, que ele entrou em contato. Já se ele nasce de parto cesárea, as bactérias que estão na pele é que provavelmente irão colonizar, inicialmente, a microbiota desse bebê. Bom, aqui no trabalho, né, ele tenta mostrar, então, como que a obesidade materna altera a microbiota intestinal, aumentando o risco de doenças ao longo da vida, tá? Então, é proposto o quê? Que uma mulher magra, ela possui uma microbiota intestinal saudável, equilibrada. Essa microbiota intestinal, ela vai ser modulada ao longo da gravidez. É natural acontecer a alteração da microbiota ao longo da gestação. As alterações hormonais, né, teriam impacto sobre isso.
Porém, o que é que acontece nas mulheres obesas? Na mulher obesa, eu tenho uma microbiota intestinal interrompida desde o início. Eu já tenho uma desbiose intestinal prévia. E isso vai ser amplificado durante a gravidez. Então, na gravidez, é comum a gente já ter a desbiose, né? A gente vai ver que, às vezes, o perfil bacteriano parece mais com o da obesidade. Mas essa mudança na microbiota, ela visa o quê? Promover alterações fisiológicas que promovam as adaptações necessárias para o feto se desenvolver. Agora, quando você já é obesa, isso é maximizado, né? Essa desbiose é maximizada durante a gestação. E aí pode acontecer, então, dessa marca ser passada para o bebê, fazendo com que ele tenha um maior risco, né, de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, de acordo com a microbiota intestinal adquirida. Bom, além disso, né, como eu falei para vocês, existem duas grandes teorias em relação à formação da microbiota do bebê. Então, aqui em A gente tem o paradigma do útero estéril, que defende que a placenta, o líquido amniótico e o intestino fetal, eles permanecem estéreis durante toda a gravidez saudável. E esse microbioma inicial do bebê só será adquirido após o nascimento, tá? E aí, sendo assim, a microbiota intestinal do bebê, de parto normal, como eu falei para vocês, seria semelhante à vagina da mãe. No entanto, já existe outra hipótese, que é a hipótese de colonização intraútero, né? Que propõe o quê? Que alguns membros bacterianos da microbiota intestinal da mãe, seja pela placenta, seja porque estava presente na vagina, pode chegar em contato com o bebê e atuar na colonização da microbiota fetal. E esse bebê, então, já nascer com algumas bactérias, né? Que vão continuar seu desenvolvimento aqui pós-natal. Bom, essas alterações na microbiota intestinal elas têm sido implicadas, inclusive, em complicações, não só no que diz respeito a parto prematuro, baixo peso, mas também a ocorrência de complicações metabólicas, como diabetes e a pré-eclâmpsia. Então, na desbiose intestinal, que pode ser provocada pela dieta inadequada, o excesso do peso, né, a resistência à insulina, enfim, estaria associado uma disfunção na produção dos ácidos graxos de cadeia curta. Então, os ácidos graxos de cadeia curta, eles são os metabólitos das bactérias intestinais, né? Eles são benéficos, eles são importantes. Mas já há trabalhos mostrando que o excesso deles pode sim ser prejudicial, aumentando a inflamação, né, alterando a secreção de mediadores como a adiponectina, leptina, lipólise. E essas alterações estariam relacionadas o quê? Com uma resistência à insulina e com a síndrome metabólica. Isso na mãe. Mas, como a gente sabe que muitas alterações da mãe podem ser passadas para o feto, isso poderia também levar a uma programação metabólica fetal, né? Fazendo com que esse bebê tivesse um maior risco para acumular lipídios, né? Uma ativação de genes lipogênicos, predispondo mesmo também ao ganho de peso e à obesidade na vida adulta. Bom, esse trabalho, ele relaciona a microbiota intestinal infantil com risco de asma. E aí ele traz insights sobre o efeito da nutrição materna durante a gravidez e a lactação sobre esse risco. Então, hoje em dia, o que a gente sabe? Que a desbiose precoce da microbiota intestinal, ela influencia a propensão para desenvolver asma na vida adulta. E que o que a mãe come, o que a mãe se alimenta, vai influenciar na microbiota intestinal e, consequentemente, no risco, né, de desenvolver asma. Então, hoje em dia, são considerados fatores de risco, né, para esse bebê ter asma na vida adulta. A asma materna durante a gravidez, o IMC pré-gestacional, o modo de parto, se for vaginal, se for cesáreo, mães que têm histórico de condições atópicas, estresse materno, uso de antibióticos, tudo isso daqui é considerado como potencial para modificar a microbiota intestinal, contribuindo, assim, para o desenvolvimimento da asma. Daí, a importância da gente modular a dieta dessa mãe, né, seja por meio de estratégias alimentares ou de suplementos, para que a gente possa regular essa microbiota intestinal, regular os seus metabólitos, né, que vão ser produzidos, reduzindo, assim, o risco da prole desenvolver asma. Então,
né, diante de tudo isso que eu falei para vocês, fica claro que intervenções que visem modificar o estilo de vida da mãe são um alvo da saúde no período pré-concepção e durante toda a gestação, para que a gente possa garantir, assim, a saúde materna, mas também a saúde do feto, né? E a menor suscetibilidade a doenças cardiometabólicas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas estratégias, né? O que a gente pode fazer de bom para melhorar a saúde da mãe e a saúde do bebê. Bom, dentro da gestação, né? Garantir a melhor nutrição já no período pré-concepção, né? Manter o estado nutricional adequado durante a gestação, isso em relação ao ganho de peso. Garantir uma boa saúde intestinal, né? Já mostrei para vocês o quanto que é importante a gente manipular a microbiota intestinal da mãe, né? Se possível, desde antes do período conceptivo, né? Desde antes de engravidar, já modular a microbiota. Se atentar para toxinas ambientais, como poluentes, uso de cigarro, medicamentos, o plástico por causa do BPA, que eu já falei para vocês que pode gerar alterações que vão ser levadas até a vida adulta do bebê, produtos químicos, aditivos alimentares, agrotóxicos, aditivos alimentares, né? A mãe deve ser orientada a diminuir a exposição a todos esses compostos. Em relação aos exames bioquímicos, né? Na prática clínica, a gente pede no mínimo, né? Hemograma completo, exame de ferritina, transferrina, saturação de transferrina, homocisteína, que a gente já falou que é um biomarcador de estresse oxidativo e inflamação, associada à deficiência de vitaminas do complexo B, vitaminas e minerais, como tiamina, vitaminas A, vitamina D, B12, cálcio, ferro, zinco, cromo e ácido fólico. E aí, uma vez que é detectada deficiências, a gente sugere, então, suplementar até o final da gestação. No caso do folato, como ele é uma vitamina hidrossolúvel, né? A gente não armazena e ele é essencial para a formação do tubo neural. Então, na verdade, independente disso, se há deficiência ou não, a gente vai suplementar durante toda a gestação. O que pode direcionar aí a deficiência são as doses. Então, geralmente, a gente suplementa 400 microgramas de ácido fólico. Mas, caso a paciente apresente uma deficiência mais expressiva, a gente pode aumentar essas doses. Bom, durante a gestação, a gente tem alterações no metabolismo glicídico e lipídico da grávida, né? Então, por causa dos hormônios da gestação, né, o aumento da progesterona, aumento de estrogênios, de lactogênio placentário, esses hormônios, né, eles são considerados contrarreguladores. Então, eles alteram a ação da insulina e também aumentam a produção de colesterol, de triglicerídeos. Então, é normal que no terceiro trimestre de gestação, a gente tenha o que a gente chama de resistência à insulina fisiológica, né? Então, naturalmente, por causa desses hormônios da gravidez, a gente já tem uma diminuição da ação da insulina. Agora, imagine uma mãe que já tinha resistência à insulina prévia, que já vinha com obesidade. Isso vai agravar-se, né, ainda mais durante a gestação. Daí a importância da gente monitorar e prevenir que, de repente, essa resistência à insulina prévia evolua para um diabetes gestacional, né, o qual pode perdurar por toda a vida da mãe. Esse trabalho, ele mostra aqui as alterações em relação aos níveis de insulina durante a gestação. Então, no diabetes gestacional, a gente tem como diagnóstico, né, uma baixa na produção de insulina, né, e aí isso está associado com o aumento da glicose. E quando isso é diagnosticado a primeira vez na gestação, a gente tem o diabetes, né, gestacional. Para muitos pesquisadores, a gravidez é tida como um teste metabólico de estresse para futuros distúrbios metabólicos. Então, é como se a mãe conseguiu passar bem pela gestação por todo aquele estresse hormonal, então é possível que os desfechos no futuro sejam melhores. Agora, já a ocorrência de resistência à insulina, diabetes gestacional, né, é um desafio que faz com que essa mãe se mantenha alerta, né, pelos próximos anos da sua vida, porque isso pode estar, assim, associado com distúrbio metabólico, né, ao longo da vida da mãe. Aqui nessa tabelinha, a gente tem os níveis considerados normais, né, para os exames bioquímicos,
Não vou me ater muito a isso, porque seria uma aula, né, só sobre interpretação de exames laboratoriais. Mas é lembrar que a gente tem, então, essa resistência à insulina, né, fisiológica, mas aí a gente precisa estar monitorando, porque isso, para isso não virar um diabetes. A gente tem alteração, né, no colesterol, triglicerídeos, a gente tem uma anemia diluicional, né, então o aumento do volume sanguíneo faz com que a mãe tenha essa diminuição, né, no hematócrito, mas tudo isso precisa ser monitorado para a gente manter dentro dos níveis considerados normais. E, claro, sempre correlacionar com a sintomatologia, com a clínica da paciente. Então, às vezes, o exame bioquímico não está tão alterado, mas aquela paciente já apresenta sintomas de deficiência. A ingestão alimentar de determinados nutrientes já está baixa. Então, isso já pode sinalizar a necessidade de suplementação. Bom, em relação ao ganho de peso, né, como eu falei para vocês, o estado nutricional materno no início da gestação e o ganho de peso, né, durante todo esse período, vai ter repercussões tanto na saúde da mulher quanto na saúde do bebê. Então, a gente já sabe que baixo peso ou ganho de peso insuficiente está relacionado com baixo peso ao nascer, com retardo do crescimento intrauterino, com prematuridade, e com aumento do risco para doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta, como eu mostrei para vocês. Por outro lado, o sobrepeso, né, prévio ou o ganho de peso excessivo durante a gestação está relacionado com aumento da taxa de cesáreas, com aumento de infecções e muitas vezes com obesidade pós-parto. Então, quanto maior esse ganho de peso durante a gestação, maior é a dificuldade que muitas mulheres vão ter para recuperar, né, para voltar ao seu peso diante da gravidez. Então, a gente vê muito isso no dia a dia, ela engordou, mas é porque ela teve filho. Como se ter filho fosse uma desculpa ou justificativa para que a mulher mantivesse seu excesso de peso, e não é. Daí a importância da gente controlar o ganho de peso durante a gestação inteira, para a gente, né, ser mais fácil no período pós-natal, a mulher voltar ao seu peso normal e não ficar obesa, né, depois da gestação. É que tem mulher que pensa que porque está grávida pode comer por 2, né? Vai comer dobrado, não precisa ter mais cuidados estéticos, então ela pode engordar livremente e não é bem assim, né? Por causa de todos esses desfechos clínicos. Então, é imprescindível durante o pré-natal que a gente faça essa identificação das gestantes com risco em relação ao excesso ou ao déficit de peso durante a gestação, e a partir daí a gente proponha, né, intervenções adequadas para melhorar o estado nutricional da mãe e também do feto. Bom, em relação ao ganho de peso, né? Como que a gente tem visto? Como eu falei para vocês, não existe emagrecimento durante gravidez. Vai ganhar peso. Então, em média, a mulher ganha aí 14,5 kg, pode ser até menos. Isso está relacionado ao peso do feto, ao aumento do volume sanguíneo, aumento de mama, síntese de placenta, aumento do volume do útero. Então, ganhar peso é inevitável. A gente precisa se conformar quanto a isso, né? Só que a gente vai controlar para que esse ganho de peso não seja excessivo. E aí, diante disso, a recomendação do Ministério da Saúde ainda segue a recomendação do IOM para ganho de peso, baseado no IMC pré-gestacional, tá? Então, quando a mãe apresenta um IMC pré-gestacional de baixo peso, a recomendação é de 12,5 a 18. Se o IMC pré-gestacional está adequado, a previsão de ganho de peso é de 11,5 a 16. Se o IMC pré-gestacional era de sobrepeso, a previsão é de 7 a 11,5. E se ela era obesa, né, se ela já vem com obesidade desde o início da gestação, a gente programa um ganho de peso mínimo, que seria 7 quilos, tá? Mas vejam que em todos eles não existe, né, perda de peso, né? A mulher vai engordar de todo jeito. Bom, a tabela do IOM, ela ainda traz a previsão de ganho de peso por trimestre, tá? Que varia também de acordo com o IMC pré-gestacional. Então, a mulher de baixo peso ganharia no primeiro trimestre até 2,3 kg. Não é que ela precise ganhar, mas ela pode ganhar, né, até esse ganho aqui de peso. Já as mulheres com ganho de peso, com um IMC pré-gestacional adequado, ganhariam até 1,6 kg. Com sobrepeso, cerca de 900 gramas, e com obesidade, não teria essa previsão de ganho de peso no início, porque ela já teria reserva, né, energética suficiente para suprir essas necessidades iniciais.
E aí, no segundo e no terceiro trimestre, a previsão seria de 500 gramas por semana para quem era baixo peso, 400 gramas para quem tinha IMC pré-gestacional adequado, 300 gramas para quem tinha IMC de sobrepeso e 200 gramas para quem tinha de obesidade. Bom, então, basicamente, a gente calcula o IMC pré-gestacional, né? A gente vê isso na faculdade. O Ministério da Saúde, ele adota, né, o gráfico de ganho de peso da gestação. Então, a gente cruza o IMC gestacional com a semana de gestação e, a partir daí, a gente faz o diagnóstico em relação ao IMC atual, né? Em relação ao IMC previsto para aquela semana de gestação. Todavia, mais importante do que as leituras individuais é o acompanhamento do ganho de peso da gestante ao longo do tempo, né? Então, esse traçado do ganho de peso, ele precisa ser ascendente, isso significa que ela está ganhando peso, e caso o traçado esteja, né, na horizontal ou descendente, isso está indicando ganho de peso inadequado. Eu teria aí uma gestante de risco. A gente tem ainda as tabelas de previsão, né, para ganho de peso para gravidez gemelar. Então, como são dois, né, a previsão de ganho de peso aumenta, mas essa previsão também está baseada no IMC pré-gestacional. Bom, algumas considerações, né? De uma maneira geral, para gestantes que têm estatura menor do que 1,47 m, sempre programar o ganho de peso mínimo, né? Senão ela vai estourar lá no IMC. No caso de pacientes que, a partir da 20ª semana, apresente um ganho de peso maior do que meio quilo por semana ou mais do que 3 quilos por mês, sempre investigar a presença de edema, né, e suspeitar de síndrome hipertensiva na gestação, né, que pode levar à eclâmpsia. E no caso das pacientes que já atingiram o ganho de peso total no segundo trimestre, acontece muito, né, a mulher chega com 6 meses e já engordou 15 quilos. E aí, o que é que a gente faz? Então, a gente vai poder, a partir daí, programar o ganho de peso mínimo, né? Que seria cerca de meio quilo mês para quem tinha sobrepeso ou obesidade e cerca de 1 quilo para quem tinha baixo peso ou é eutrófica. Bom, essas recomendações vocês com certeza já devem ter visto na faculdade, né, em outras aulas, né? São as recomendações adotadas pelo Ministério da Saúde. Porém, a gente já tem novas propostas. Então, esse novo guideline aqui para a saúde reprodutiva da mãe, né, de forma a maximizar os resultados maternos e fetais, ele propõe limitar o ganho de peso durante a gestação. E aí ele traz como nova proposta um ganho de peso de 9 a 12 quilos para a gestante eutrófica, no máximo 15 quilos para o baixo peso, e de 6 a 7 quilos para quem tem sobrepeso e obesidade. Então, esse novo documento, ele propõe que o ganho de peso seja menor, que aquele ganho de peso que a gente vem seguindo, muitas vezes, ele já é o quê? Excessivo, é uma margem muito grande de ganho de peso. Isso ainda não tem sido adotado, né, pelo Ministério da Saúde, mas é uma orientação que a gente já pode começar a colocar em prática na clínica, né, junto com as gestantes. Bom, em relação às estratégias dietéticas, né, as mais indicadas para o período da gestação são o padrão mediterrâneo, plant-based ou a dieta vegana. Mas não que eu vá levar a mãe a ficar vegana, mas se ela for vegana, isso está relacionado com bons desfechos clínicos. Mas sempre se atentando para a necessidade de suplementação, né? Especialmente na vegana, a gente tem uma tendência a ter déficit de B12, de cálcio, né? Então, geralmente precisa suplementar. E aí, se atentar para vitaminas do complexo B, ômega 3, zinco, vitamina D. Vou falar um pouquinho mais sobre eles lá na frente. Em alguns casos específicos, a gente pode orientar a dieta low FODMAP. Então, algumas grávidas que apresentam síndrome do intestino irritável, a gente pode aplicar para melhorar os sintomas. Lembrando que a low FODMAP não é estilo de vida, é uma intervenção que a gente faz durante um curto espaço de tempo. É uma dieta restritiva, né? Então, a gente precisa monitorar de pertinho aí o desfecho da mãe, e aí, tão logo a mãe melhora, a gente já volta para um padrão mais mediterrâneo, adaptado às concentrações de carboidratos fermentáveis. Dieta sem lactose para as mães que aparecem, né, que têm intolerância à lactose, e dieta sem glúten para as mães que têm doença celíaca e sensibilidade ao glúten.
Então, vejam aqui, mais uma vez, que não há recomendação de tirar leite, tirar glúten da gestante se ela não apresentar nenhuma intolerância. Bom, em relação à recomendação de carboidratos, né? A recomendação do IOM é de 45% a 65% do VET, mas já há novos documentos que orientam a gente reduzir um pouquinho, de 40% a 50%, né? Priorizando sempre carboidratos complexos de baixa carga glicêmica. Esse excesso, né, na verdade, o consumo de carboidratos entre os macronutrientes é um dos que mais tem sido investigado, né, em relação aos desfechos durante a gravidez. Esse trabalho aqui, ele mostra que a ingestão materna de carboidratos tem impacto significativo no ganho de peso gestacional total e no peso ao nascer do neonato. De forma que as mulheres que apresentaram uma ingestão maior de carboidratos, elas tinham um maior ganho de peso, né? Então, isso estava associado com o excesso do ganho de peso. Da mesma forma, as mulheres que tinham menor consumo de carboidratos, né? A gente tinha bebês mais leves, né? Não eram bebês que tendiam à obesidade, e elas também tinham um melhor ganho de peso. Veja que em nenhum momento eu estou falando de low carb. A gente está falando aqui de consumo moderado, consumo um pouco mais baixo, mas nunca fazer a prescrição com menos do que 40%, tá? Os carboidratos são necessários, né? Então, a grávida precisa de carboidrato durante a gestação, mas a gente pode, sim, utilizar essa recomendação de 40% para garantir, principalmente, um controle glicêmico melhor para as pacientes que já têm um elevado risco para diabetes. Bom, esse trabalho aqui, ele mostra, fala aqui sobre diabetes mellitus gestacional e o impacto da qualidade do carboidrato na dieta. Então, como eu falei para vocês, durante a gestação, a gente já tem alteração no metabolismo da glicose. Então, de uma maneira geral, a gente já tende a ter um aumento da glicemia por causa da resistência à insulina. E aí, esse excesso de glicose, né, ele pode ultrapassar a barreira placentária, fazendo com que o bebê tenha mais glicose disponível, mais insulina e, consequentemente, mais adiposidade. E aí, foi que esse trabalho mostrou que uma dieta de baixa carga glicêmica durante a gestação, ela faz com que a gente tenha um melhor controle glicêmico, então reduz a glicose pós-prandial, reduz a glicose de jejum, melhora o perfil lipídico das gestantes. Enquanto que uma dieta de elevada carga glicêmica está relacionada o quê? Com ganho de peso gestacional maior e com os bebês maiores e mais pesados, né? Com macrosomia, que também não é interessante. Então, como eu falei para vocês, sempre pensar em recomendar carboidratos nesse consumo moderado para baixo, né? 40%, 45%, 50% no máximo. E priorizar, então, a carga glicêmica mais baixa. Evitar ao máximo os carboidratos refinados, né? E de rápida absorção. Esse trabalho, ele é bem legal porque ele fala sobre a ingestão de micronutrientes durante a gravidez em função da qualidade de carboidratos. E o que foi que ele viu? Que quando a grávida consome carboidratos de índice glicêmico mais alto, carga glicêmica alta, isso está inversamente relacionado com baixa ingestão de vitaminas e minerais. E faz todo sentido, né? Porque são carboidratos refinados. Por outro lado, as grávidas que têm maior ingestão de dieta com carga glicêmica mais baixa e de baixo índice glicêmico, elas ingerem mais vitaminas e minerais. E aí, geralmente, isso são o quê? Frutas, hortaliças, cereais integrais, que são alimentos que têm mais vitaminas e minerais, né? Então, isso está relacionado com o melhor desfecho clínico durante a gestação. Bom, aqui a gente tem as recomendações da Organização Pan-Americana de Saúde, né, adotada pelo Ministério da Saúde para o diabetes mellitus gestacional. E aí, veja aqui, a concentração de carboidratos que eles colocam é de 40% a 55% do VET, né, sendo um mínimo de 175 gramas de carboidratos. Então, como eu falei, a gente não tem aqui imposto e definido que, olha, na presença de diabetes ou no risco tem que ser 40. Mas na prática clínica, a gente vê um desfecho melhor, né, com essa quantidade de carboidratos. Sempre se atentando para o consumo de fibras, um consumo mínimo de 28 gramas, é um consumo aumentado, né, durante a gestação é muito comum a gente ver um retardo dos movimentos intestinais, o intestino fica mais lento, há maior prisão de ventre, então esse aumento de fibras, né,
faz com que a gente melhore o trânsito intestinal e trate melhor a constipação. E limitar o consumo de açúcar, né, sacarose, para no máximo 5% do VET. Se puder não consumir, é melhor. Mas nem sempre é possível. Então, orientar a gestante a não consumir o açúcar e aí, se for utilizar, sempre em pequenas quantidades. Algo que sempre pergunta é em relação a adoçantes, né? E aí, eu uso adoçante na gestante? Não uso? O que é seguro? O que é seguro, o que não é? Então, assim, de acordo com o FDA, o único adoçante que é considerado seguro para a gestação é a sucralose. Mas a gente já sabe que a sucralose está relacionada com desbiose intestinal, com alteração, com geração de compostos tóxicos quando é aquecida. Então, assim, se puder não usar nenhum adoçante artificial, é bem melhor, tá? Usa o açúcar em pequena quantidade. Ou açúcar de coco, por exemplo, né, que tem uma resposta glicêmica menor. Bom, em relação às proteínas, né, a gente tem um requerimento nutricional aumentado, né, de proteínas. Então, é proposto que o VET, né, de acordo com o cálculo do VET, que seria de 10% a 35%. Eu acho essa margem grande demais, né? 10% de proteína durante a gestação é pouco. Vou mostrar um trabalho para vocês que mostra isso. Ou então, fazer a programação baseado na necessidade por quilo de peso dia. E aí, a recomendação seria, em média, de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal ao dia. Essa nova proposta, ela traz aqui o cálculo da necessidade de acordo com o trimestre. Então, a gente teria aqui no primeiro trimestre, né, uma recomendação de 1 grama por quilo dia, uma dieta normal, né, proteica. Segundo trimestre, cerca de 1,2. E a partir das 36 semanas, 1,5 gramas de quilo por peso dia. Bom, em relação à razão de carboidratos para proteínas, foi que esse trabalho viu, né? Ele avaliou a razão entre consumo, né, de proteínas e carboidratos e açúcar e a sua relação com o ganho de peso gestacional. O que foi que ele viu? Que quando o consumo de proteínas era inferior a 12% do VET, geralmente essas mulheres tinham maior ganho de peso gestacional. Isso foi associado com o consumo aumentado de carboidratos. Quando a gestante tinha um consumo superior a 20%, ela tinha um menor ganho de peso, mas não é que isso prejudicou, tá, o ganho de peso. Elas tiveram um ganho de peso adequado, né? Foi menor do que se ela estivesse comendo muito carboidrato. Então, por isso que eu falei para vocês que achava aquela margem de 10 a 35 muito grande, né? Então, os estudos mostram que há essa necessidade maior e que quando a gente oferece um aporte maior de proteínas, a gente tem um melhor controle do ganho de peso durante a gestação. Bom, em relação aos lipídios, né? Como eu falei para vocês, a gravidez é caracterizada por um aumento nos níveis séricos de colesterol e de triglicerídeos, em resposta aos hormônios, né, que são gerados durante a gestação. A gente tem que a mobilização dos depósitos de gordura que são armazenados no final da gravidez, eles podem fornecer um reservatório de ácidos graxos para o crescimento fetal, né, para a síntese de esteroides lá na placenta. Esse aumento fisiológico de lipídios, eles têm um papel essencial durante a gravidez. Porém, se aumentar demais, né, a hipertrigliceridemia, né, o excesso de colesterol, isso pode acarretar em risco aumentado de complicações materno-fetais. Então, pode prejudicar a mãe e o bebê. Então, é fisiológico aumentar, mas não pode ser demais. A gente precisa controlar isso, né? Excesso de colesterol e de triglicerídeo está relacionado com o aumento do risco para pré-eclâmpsia, parto prematuro, diabetes gestacional e com filhos que têm um maior risco para apresentar formação de células espumosas nas artérias, o que, por sua vez, aumenta o risco de aterosclerose, tá? Então, não há recomendação da gente dar demais lipídios, né, para essas mulheres. Então, a recomendação, né, do IOM é de 20 a 35% do VET, oriundo de gorduras, e aí sempre atentar para limitar o consumo de gordura saturada, né, no máximo 10%, e já algumas recomendações, principalmente para diabetes mellitus gestacional, que recomenda que a gordura saturada não ultrapasse 6% do VET, tá? E se atentar, então, para o consumo de ômega 6 e ômega 3, garantir aí um consumo de ômega 3 de pelo menos aí 1,5 grama por dia.
Aqui, ó, eu trago de novo aquela tabela que eu mostrei para vocês, quantas recomendações nutricionais para o diabetes, e aí em lipídios ele coloca como 30 a 40%, que eu acho muito, tá? Mas cada caso é um caso, a gente precisa adequar essas recomendações, né, que a gente tem nesses documentos oficiais, à realidade da nossa paciente, ao perfil metabólico que essa paciente apresenta, né? E aí ele traz a recomendação, né, de diminuir a gordura saturada, diminuir o consumo de colesterol, limitar a gordura trans e oferecer, né, ômega 3, garantir um aporte adequado de ômega 3. Bom, esse excesso de lipídios, como eu falei para vocês, né, está relacionado com maior risco para diabetes, para obesidade, para doenças cardiovasculares. E há estudos que mostram que dietas com carboidratos complexos e que têm menor teor de gordura, elas estão associadas com melhor controle glicêmico e menor resistência à insulina materna. Então, de repente, não é uma dieta hipolipídica, mas a gente utilizar o mínimo, né, ali o médio, pelo menos, do que é recomendado na gordura, seria melhor. Há alguns trabalhos que mostram que a redução na ingestão da gordura, né, nos tecidos maternos, é um alvo bem promissor para a gente reduzir a resistência à insulina e controlar, assim, o excesso de transferência de combustível energético para o feto. Por isso que eu falei para vocês, 20 até 35, até 40%, quanto que eu vou usar vai depender do perfil metabólico da minha paciente. Bom, em relação à pré-eclâmpsia, já há estudos que mostram uma forte associação da pré-eclâmpsia com a ingestão elevada de gordura e principalmente gordura saturada. Então, assim, a gente precisa de gordura, mas não pode ser em excesso. E mesmo essa gordura, a gente tem que priorizar a gordura monoinsaturada e gordura poliinsaturada, tá? Por outro lado, foi vista uma associação inversa da pré-eclâmpsia com ingestão de azeite de oliva e também de frutas. Bom, em relação ao ômega 3, né, que eu acho que a gente precisa controlar a ingestão de gorduras, mas a gente precisa se atentar para ingestão principalmente de ômega 3. Então, durante a gestação, a gente tem um aumento da demanda por DHA, tá? Que ele é essencial para o desenvolvimento cerebral e para o desenvolvimento da retina do feto. E aí, por causa disso, há uma recomendação geral que essa ingestão de DHA, ela tem que aumentar no mínimo para 200 miligramas dia. Então, veja, isso aqui é o mínimo que eu preciso oferecer para a gestante durante, né, esse período, para que a gente possa garantir o melhor desenvolvimento cerebral, a neurogênese, o melhor desenvolvimento fetal, né? E aí, há vários trabalhos mostrando que existe uma correlação, né, entre os níveis séricos de ômega 3 e o melhor desfecho clínico. E aí, como eu falei para vocês, assim, a gente é recomendado suplementar esse ômega 3, mas não é open bar, não dá para colocar megas doses, porque o excesso, ele também pode causar problemas de saúde, como sangramentos, alterar o tempo de gestação, ou até mesmo levar a parto prematuro. Tá? Então, nem 8, nem 80. Vamos ter equilíbrio na hora da gente fazer essas recomendações. Bom, esse trabalho aqui, ele faz uma relação entre diabetes mellitus e pré-eclâmpsia com a ingestão de ômega 3. Então, de uma maneira geral, já foi visto que nessas duas patologias, a gente tem alterações no metabolismo placentário do ômega 3, a redução de ômega 3 no cordão umbilical, e isso impacta diretamente no desenvolvimento cerebral do bebê, tá? Então, retarda o desenvolvimento cerebral. Mais uma vez, né, ratificando da importância de suplementar o ômega 3 durante a gestação. Esse trabalho aqui, que eu trouxe como exemplo para vocês, eles utilizaram 500 miligramas de DHA, 150 de EPA e ácido fólico, a partir da 22ª semana de gestação. E ele viu, então, um aumento plasmático de ômega 3 na mãe, que foi considerado um fator protetor para o feto. Então eu só começo a suplementar na 20ª semana? Não. Se você puder começar a suplementar antes de engravidar, é ainda melhor,
tá? Mas se a gente consegue suplementar pelo menos na 22ª, a gente já tem um resultado melhor sobre o desenvolvimento fetal. Considerando-se toda a importância do DHA, a diretriz dietética americana, ela recomenda cerca de 250 a 375 miligramas de EPA com DHA por dia para mulheres grávidas e lactantes. Então, mais uma vez, isso é o mínimo que a gente teria que dar. A gente pode oferecer concentrações maiores, né, cerca de 1 grama até 3 gramas de ômega 3 por dia, né, não dá mais do que isso. De uma maneira geral, os estudos mostram que essa dose de 1 grama é uma dose segura, né, que melhora o desfecho clínico, melhora o desenvolvimento cerebral do bebê e que não traz riscos, né, não tem problemas de aborto ou de coagulação sanguínea. Bom, em relação ao DHA, né, como eu falei para vocês, essa suplementação de ômega 3 com cerca de 2 a 3 gramas por dia, né, está relacionado com redução da toxicidade dos ácidos graxos livres, o que é importante para a saúde da placenta, e importante para o desenvolvimento do bebê como um todo, para a função placentária. Então, pensar em suplementar o ômega 3 não só pelo desenvolvimento fetal, mas também para garantir, né, uma gravidez saudável até o fim. Bom, em relação a outros suplementos que a gente possa utilizar, mais uma vez, a dieta é a base, tá? E aí, os suplementos que geralmente não podem faltar durante a gestação, ácido fólico e ômega 3, a não ser que a sua gestante tenha uma ingestão alta de ômega 3 na dieta. Mas, assim, o padrão dietético da gente geralmente não tem, né? Então, avaliar que geralmente a suplementação é necessária. Um outro suplemento que a gente pode usar na gestação é o myo-inositol. Então, a gente viu pela manhã que esse myo-inositol ele é importante para sensibilizar a ação da insulina, né? Ele atua como um segundo mensageiro da ação da insulina, melhorando o controle glicêmico. E ele já se mostrou seguro durante a gravidez. Então, vários estudos têm mostrado que a suplementação com myo-inositol reduz o risco de diabetes gestacional, né? Melhora o controle glicêmico das grávidas. Então, se você tem uma paciente com SOP que já usa myo-inositol, ela pode e deve continuar usando esse myo-inositol durante a gestação. Bom, além do myo-inositol, existem outros nutrientes associados à melhora da ação da insulina, como vitamina D, magnésio, selênio, zinco, probióticos, gorduras poliinsaturadadas, vitamina B6. Então, as suplementações, né, desses nutrientes pode ser benéfica para tratar ou prevenir o diabetes mellitus-gestacional. Mas a gente precisa avaliar cada caso. Não existe uma recomendação universal. Como eu falei para vocês, sempre comparar a ingestão dietética com os níveis séricos na hora de pensar na suplementação, porque excesso de nutrientes também pode ser prejudicial. Bom, esse trabalho aqui, ele utilizou um polivitamínico com myo-inositol, e ele avaliou os efeitos desse suplemento sobre a formação do tubo neural e sobre o controle do diabetes gestacional, tá? Então, ele tinha um grupo controle que ele dava só ácido fólico, e em outro grupo ele deu myo-inositol, deu dequiro-inositol, que é um outro isômero do inositol, suplementou zinco, vitamina C junto com ácido fólico. E aí ele viu que essas pacientes que tiveram essa suplementação do myo-inositol com vitaminas e minerais, teve o quê? Um melhor controle glicêmico, isso reduziu a resistência à insulina, reduziu a hemoglobina glicada, reduziu o IMC, né, no sentido de melhorar o controle do ganho de peso, e reduziu a macrosomia fetal. Então, fica aí uma possibilidade de usar esses suplementos para melhorar o gerenciamento do diabetes durante a gestação. Bom, em relação a vitaminas e minerais, né? Como eu falei para vocês, sempre avaliar a necessidade individual e suplementar de acordo com a individualidade da paciente. De uma maneira geral, as mulheres tentantes, que a gente falou de manhã, precisam ser suplementadas com complexo B, vitamina D, zinco, vitamina C, vitamina E. E no caso das gestantes, geralmente é necessário ácido fólico, ômega 3, ferro e vitamina D. Costuma ser necessário,
Mas se eu chego com uma gestante que está com a vitamina D de 90, eu não tenho por que suplementar, né? Ela já tem estoque suficiente para toda a gestação. Bom, um outro suplemento que muitas vezes é esquecido, como eu falei para vocês, é o iodo, né? Que é essencial para a síntese dos hormônios tireoidianos. Então, estima-se que a necessidade de iodo durante a gravidez ela aumenta para 250 microgramas, enquanto que para condições fisiológicas normais seria de 150. E aí, esse trabalho aqui, ele orienta a suplementação de iodo, né, para as mulheres, independente delas estarem em áreas de deficiência ou não, como uma forma de melhorar o status da tireoide materna. Como eu falei para vocês, eu não gosto de recomendações generalistas. Eu acho que não existe o sempre ou nunca, né? Eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que é importante a gente suplementar o iodo, desde que você né, você consiga identificar que a sua paciente tem deficiência. Faz iodo urinário e vê se ela tem deficiência. E aí, caso seja constatada deficiência, suplementa. Porque, como eu falei para vocês, excesso de iodo também é tóxico, ele altera a produção dos hormônios da tireoide. Então, sempre fazer a suplementação de maneira racional. Em relação à suplementação na pré-eclâmpsia, a gente só tem recomendado pela Organização Mundial de Saúde o uso de cálcio. Então, de acordo com os estudos, suplementar o cálcio, cerca de 1,5 a 2 gramas por dia, está associado com a prevenção da pré-eclâmpsia nas mulheres. E aí, no caso, o que alguns trabalhos têm mostrado? Que quando você faz a suplementação irracional, não considerando o que a mulher ingere de cálcio, isso faz com que a gente tenha uma mega dose diária de cálcio. E cálcio em excesso é ruim, né? Lembra lá, tá relacionado com a calcificação dos tecidos moles. Então, o que é que eu aconselho, né? Sempre fazendo a prática clínica. Avalie a ingestão da paciente e coloca o suplemento como uma forma de complementar a ingestão diária de cálcio dela, tá? Não existe respaldo, de acordo com a OMS, para a gente suplementar vitamina D, vitamina C, vitamina E, ou restringir o sódio como uma forma de prevenir e tratar a pré-eclâmpsia. No entanto, a gente sabe, né, que há estudos que mostram que a deficiência de vitamina D, né, está relacionada com problemas metabólicos, assim como as vitaminas antioxidantes. Então, assim, você não vai suplementar de maneira cega só porque a paciente está apresentando ali um risco aumentado, né? Suplementa se for necessário. Até porque todos esses nutrientes, eles são importantes para outras vias metabólicas, né? E não só para o controle da pressão arterial. Bom, em relação à microbiota intestinal, né? A gente vem falando desde o início da manhã de como é importante a gente modular a microbiota intestinal da paciente. Então, como eu falei para vocês, durante a gestação, a gente já tem uma alteração na microbiota intestinal. Então, o aumento dos hormônios, como estrogênio, progesterona, eles já alteram a flora intestinal da microbiota. Geralmente, a gente tem predominância de firmicutes, que é um gênero muito encontrado em populações obesas. E aí, como eu falei para vocês, se a paciente já chega obesa, essa desbiose é ainda mais acentuada. Então, é importante modular essa microbiota para minimizar, né, esse desequilíbrio entre as bactérias. Bom, há trabalhos que mostram, né, que essa microbiota intestinal, ela poderia ter um papel na pré-eclâmpsia. Então, a gente já sabe que as bactérias que estão no intestino, elas produzem metabólitos secundários que estão associados com múltiplas funções ao longo do nosso corpo. Então, a gente tem a circulação enterohepática, por meio dessa circulação, esses metabólitos vão para o fígado e também podem atingir toda a circulação sanguínea, tá? E aí, dependendo do tipo de bactéria, a gente vai ter divergência nos tipos de metabólitos gerados. E aí, frente a uma desbiose intestinal, o que é que eu tenho? Eu posso ter um aumento do estresse oxidativo, um aumento do LPS, né, que pode translocar, aumentando a síntese de mediadores inflamatórios, e aí o aumento dessa resposta inflamatória, a alteração da resposta angiogênica, a alteração na placenta, tudo isso, né, aumentaria o risco para ter pré-eclâmpsia.
Como eu falei para vocês, eu não acho que é um fator sozinho que vai fazer a mulher ter diabetes ou ter pré-eclâmpsia, é um conjunto de fatores, né? A disbiose é mais um fator associado ao aumento do risco. Bom, então, como que a gente faz para cuidar da microbiota intestinal dessa grávida? A gente pode repor bactérias intestinais por meio da suplementação de probióticos e também por meio da suplementação de simbióticos. Já vários estudos mostrando que é seguro, né? A gente pode suplementar, sim, probióticos durante a gravidez. Isso está relacionado, como eu falei para vocês, com melhora do controle glicêmico, com melhora do funcionamento intestinal e com todo o desfecho clínico da mãe e do bebê. Inclusive, né, eu vou mostrar para vocês que uma das recomendações da OMS para suplementar probiótico é nas mães em que o bebê apresenta um risco aumentado de ter alergias. Então, a suplementação com probiótico está relacionado à redução do risco de alergia na vida adulta. Bom, a gente pode ainda estimular a multiplicação dessas bactérias intestinais por meio de prebióticos. Então, a gente tem FOS, que são os frutooligossacarídeos, a gente tem inulina, né, que podem ser utilizados como suplementos, mas estimular também o consumo dietético, né, banana, alho, né, também são fontes de prebióticos. A gente precisa ter cuidado com a suplementação, porque essas fibras prebióticas, elas são altamente fermentativas. Então, se for uma paciente que já tem excesso de gases intestinais, né, predisposição à distensão abdominal, o prebiótico ele pode piorar ainda mais. Então, dependendo do caso do paciente, a gente pode utilizar fibras de baixa fermentação, como o psyllium, por exemplo. A gente pode utilizar alguns suplementos para reparar a mucosa intestinal, né? Então, a glutamina é um dos mais eficientes para reparar essa mucosa, tem efeito trófico, mas também vitaminas, como vitamina A, D, E, C, zinco, complexo B, todas elas ajudam a restaurar a barreira intestinal. Uma dieta balanceada, com fibras solúveis e insolúveis, garantindo, né, uma hidratação adequada, fazendo gerenciamento do estresse, estimulando a atividade física, retirando leite e glúten quando houver indicação, e se precisa atuar também na eliminação de parasitas e fungos. Aí, nesse caso, a gente precisa, né, trabalhar junto com o médico, né, utilizando medicamentos, caso sejam necessários. Então, a gente sabe que durante a gravidez a gente evita, né, usar qualquer tipo de droga. Mas muitas vezes ter o parasita, ter uma infecção é muito pior do que você não usar o medicamento. Bom, como eu falei para vocês, hoje em dia não há uma recomendação padrão e universal para realizar suplementação direcionada em pacientes individuais, tá? Então, assim, como é que eu sei que eu suplemento probiótico? Quando suplementar? A resposta é depende, tá? De vários fatores. Mas no caso das grávidas, desde 2005 que a Organização Mundial de Saúde, ele recomenda a suplementação de probióticos para prevenir alergias. Então, o uso do probiótico, ele tem sido recomendado em mulheres grávidas, que têm alto risco de ter um filho alérgico, mulheres que amamentam bebês em alto risco de desenvolver alergias, né, e bebês em si, que têm alto risco de desenvolver alergia, também podem ser suplementados. Aí vocês devem estar pensando, como é que eu vou saber que o bebê tem elevado risco de ter alergia? Fazer o rastreamento, né? Quando a gente faz uma boa anamnese, se é uma mãe alérgica, um pai alérgico, esse bebê tem alto risco, né, de ter alergia. Ou através da nutrigenômica, né? A gente pode fazer rastreamento genético para algumas alterações que predispõem à alergia, né, na mãe e no pai, e aí ver, né, se há um risco desse bebê também carregar esses genes, tá? Então, existe essa recomendação. No caso da gente suplementar o probiótico, a gente vai ver que existem várias cepas que podem ser utilizadas. O recomendado é fazer um mix de cepas, pelo menos 5, e utilizar de 5 a 10 bilhões de unidades formadoras de colônias de probióticos, tá? Tanto para melhorar a inflamação, como diminuir, né, o risco da alergia. Aqui a gente tem as cepas que são mais utilizadas nos estudos científicos para modular a microbiota intestinal da grávida, tá? Que a gente pode utilizar na prática. Então, entre os lactobacillus acidófilos, lactobacillus casei, lactobacillus bulgaricus, lactobacillus plantarum.
enterococos, bifidobactérias, né? Bifidobactérias bífidos, longos, infantes, são as mais utilizadas. E aí, como eu falei para vocês, geralmente a gente não usa só uma. Ah, vou usar só Lactobacillus casei, né? Os estudos geralmente utilizam um mix de cepas, né? Quando a gente utiliza várias cepas, a gente tem um resultado melhor. E aí as concentrações variam, né? De acordo com a sintomatologia clínica da paciente. Pensar também que quando a gente pensa assim na grávida, eu estou pensando em modular a alergia. Mas muitas vezes é uma grávida que tem resistência à insulina, tem obesidade, tem outras complicações metabólicas, né? Então, a cepa que a gente vai utilizar como probiótico, ela pode levar em consideração não só o desfecho clínico do bebê e da mãe, né? Mas também levar em consideração a melhora dessas condições clínicas, né? Então, existem cepas que melhoram a resistência à insulina. Outras são melhores para controle do colesterol, outras são melhores para inflamação. Então, a gente faz um apanhado, né, em um mix com cepas que possam ser alvo, né, possam atuar, né, em todas essas vias metabólicas. Essa revisão sistemática aqui, ela fez um apanhado sobre o uso de probióticos na gravidez e alguns desfechos como aborto ou complicações metabólicas. E aí ela não encontrou nenhuma evidência que o uso de probiótico ou pré-biótico aumente ou diminua o risco de parto prematuro. Porque, como eu falei para vocês, a disbiose na vagina, né, as infecções vaginais, estão relacionadas com parto prematuro. Então, há alguns trabalhos, né, que sugerem que suplementar probiótico poderia reduzir isso. Nesse trabalho, ele não encontrou efeito benéfico. Mas por que eu achei importante trazer essa informação? Porque ele também não encontrou efeitos adversos, né, mostrando que é seguro, né, você pode suplementar o probiótico, que isso não vai fazer com que a gente tenha uma infecção durante a gravidez, ou com que a gente piore o desfecho clínico durante a gestação. Bom, em relação aos pré-bióticos, né, como eu falei para vocês, a gente pode usar fontes alimentares, né, alimentos, banana, alho, alcachofra, né, cebola, como fontes de pré-bióticos. A gente pode suplementar como fosainulina, cerca de 3 a 6 gramas por dia, já é suficiente, é pouquinho. Ter cuidado com os excessos, porque o excesso de pré-biótico leva a desconfortos intestinais e pode levar a diarreia em algumas pacientes, tá? Então, é em pequena concentração. Essa suplementação de pré-biótico está associada ao aumento da diversidade microbiana, à redução da inflamação e do estresse oxidativo, e também com redução dos níveis do LPS, né, que é o lipopolissacarídeo bacteriano, que está associado com aumento de inflamação. Estou acabando já estou sem voz aqui, gente. Bom, uma dúvida muito frequente, né, nas gestantes é em relação ao uso de fitoterápicos e chás. Se pode, não pode, qual é o que pode. E assim, não existe nenhuma recomendação para uso de fitoterápico na gestação. Então, é proibido utilizar cápsulas de fitoterápicos durante a gravidez, porque não há trabalhos que mostrem segurança, né? Então, eu vou utilizar cápsula com pó de maracujá para dormir melhor, ou vou usar tal fitoterápico para melhorar o funcionamento intestinal, né? Não existe recomendação, mais seguro é não usar. Vou usar cúrcuma em cápsula, né? Não é para usar. Pode acontecer o uso de chás, porém o uso é muito pontual. Por quê? Mesmo alguns chás que de forma pontual parecem ser seguros, o uso contínuo dos mesmos pode trazer prejuízos para a grávida. Então, mais uma vez, a gente não tem muitos estudos, né, o uso de ervas muitas vezes é empírico. A gente usa porque a mãe falou, a tia, e tem todo um histórico, né, da população que usa esses chás. Mas, cientificamente falando, para a maioria dos chás, faltam estudos mostrando que eles são seguros. Enquanto que para outros chás, já há estudos mostrando que eles podem ser deletérios. Aí, nesse caso, esses estão completamente proibidos. Isso quer dizer que eles não poderiam ser utilizados de jeito nenhum. Vou mostrar para vocês quais são. A gente precisa ter cuidado de bebidas que têm cafeína. Então, café, mas alguns chás que têm cafeína, chá preto, chá mate, chá verde, né? Essa cafeína tem efeito diurético.
pode reduzir a absorção de nutrientes, prejudicar as suprarrenais e também pode estar relacionado o excesso de cafeína com aborto, tá? Então, a gente precisa restringir o consumo de cafeína durante a gestação. Bom, quais são os chás permitidos de forma pontual? Pontual é o quê? Esporádico. O chá de erva doce, né, é muito utilizado como calmante, ele ajuda a reduzir desconfortos estomacais. Chá de erva cidreira também, pela propriedade de melhorar a digestão, de atuar como calmante. Lavanda para reduzir a ansiedade, melhorar o sono. Camomila também para melhorar sono e estresse, mas não é indicado ainda para gravidez de risco. E capim-limão para enjoo e inflamação. Para enjoo, a gente utiliza também muito chá de gengibre, né, para atuar na redução. E aí, o que acontece? Se é grávida tomar uma xícara de chá aqui e acolá, isso não vai trazer efeitos deletérios. Porém, o uso contínuo de qualquer um desses chás pode trazer risco, e aí não deve ser utilizado. Por isso que muitas vezes, quando perguntam, qual é o chá que a gestante pode tomar? Aí a gente fala logo, nenhum. Porque quando a gente diz que pode, parece que a gente autorizou tomar esse chá em qualquer quantidade. E não é verdade, isso não é seguro. O chá de camomila mesmo, durante muito tempo, pareceu inofensivo. E aí um estudo recente associou a camomila com um aborto. Então, imagina, um chazinho de camomila trazendo aborto. Então, como eu falei para vocês, eu não acredito que o uso esporádico vá trazer esse malefício, mas o uso contínuo, né, uma grande quantidade de chá todos os dias, pode sim prejudicar o bebê e aumentar o risco de aborto. Bom, e quais são os chás proibidos? Esses daqui, eles não podem ser utilizados de jeito nenhum, nem de forma pontual, tá? Chá de arruda, chá de boldo, né, cipó mil homens, buchinha, chá de erva de Santa Maria, melão de São Caetano, pinhão de purga, poejo, todos esses estão proibidos, porque estão relacionados, né, ao aumento do risco do aborto. São ainda chás proibidos, camomila romana, chá preto mate verde por causa da cafeína, chá de arruda, né, que eu já tinha falado, hibisco, chá de canela, chá de hortelã, né? Então, de uma maneira geral, não consumir. Então, vejam que a maioria dos chás, eles são proibidos, tá? Aí, dependendo do nível socioeconômico e de entendimento da gestante, a gente acaba mesmo proibindo o uso dos chás. O hibisco teve uma época que era moda, né? Todo mundo usava chá de hibisco. E ele está relacionado com efeito contraceptivo, né? E também pode estar associado ao aborto. A canela, ela pode ser utilizada como tempero, igual a cúrcuma. Se você usar como tempero numa refeição, não é isso que vai trazer o aborto. Mas o uso em grandes concentrações de maneira contínua, aí sim, não deve ser utilizado. Já no caso do hortelã, existem dúvidas quanto ao seu efeito teratogênico, e há estudos ainda que mostram que ele piora o refluxo e reduz a produção de leite. Então, deve ser evitado até mesmo para pacientes que estão na lactação. Bom, e aí a cafeína, como eu falei para vocês, o consumo elevado de cafeína está associado com o aumento do risco de aborto espontâneo. Então, assim, quando for orientar, o que eu oriento é não consumir cafeína, mas se for consumir, é no máximo uma xícara por dia, mas sabendo que não é benéfico, tanto para aquelas que estão tentando engravidar, quanto para aquelas que já estão grávidas. Ufa, encerrei essa parte da gestação, tudo bem por aí? Estou aqui falando. Tudo bem.